Talvez você nunca tenha imaginado que o maior inimigo da sua fé não esteja fora dos muros da igreja, mas sentado ao seu lado no culto. Talvez você nunca tenha suspeitado que o que te afasta de Deus não é o mundo, mas o exemplo vazio de alguém que parece temente, mas não teme. Alguém que canta, ora, levanta as mãos, mas nunca se quebrou diante da cruz. Há um tipo de veneno que não é bebido pela boca, mas pelo espírito. Ele é servido de forma suave, nas palavras bonitas, nos gestos religiosos, nas rotinas piedosas, e quando se percebe, já está dentro, corroendo a fé por dentro, tornando o sagrado mecânico e a presença de Deus uma formalidade. Esse veneno é silencioso, e o nome dele é falsidade espiritual. Charles Spurgeon alertava com firmeza: os piores inimigos da cruz de Cristo são os que a conhecem, mas não a carregam. Eles não são ateus, nem perseguidores declarados. Eles estão entre nós, sentados nos bancos, pregando no púlpito, tocando no louvor, ministrando com os lábios, mas com o coração longe do altar. A igreja de hoje, dizia Leonard Ravenhill, está cheia de pessoas que foram batizadas, mas nunca foram crucificadas. Pessoas que passaram pelas águas, mas não pelo fogo. Que conhecem o som da Bíblia, mas não suportariam o som do silêncio de Deus no deserto. É por isso que tantos hoje estão confusos. Não porque Deus tenha mudado, mas porque o ambiente sagrado foi invadido por presenças sem arrependimento. E quando o arrependimento é ausente, até o louvor se torna barulho vazio. Quando a vida interior está seca, até o mais bonito sermão soa como performance. E talvez você tenha tropeçado em um desses exemplos. Talvez você seja alguém que ainda ama Jesus, mas perdeu a confiança no que chamam de igreja, porque viu pessoas aplaudidas no altar e imundas no secreto. Viu líderes se destacando por carisma, mas caindo no silêncio do caráter. Essa dor existe, ela é real, e não deve ser ignorada. Mas e se essa dor for também uma revelação? E se ela estiver te chamando para um tipo de fé que não depende mais dos homens, mas só de Deus? E se o maior ataque à sua fé não vier do diabo declarado, mas do irmão que se perdeu na hipocrisia sem nem perceber? Hoje, vamos caminhar por esse campo minado, não com pedras nas mãos, mas com discernimento e verdade, porque nem todo lobo uiva. Alguns cantam bem, e nem todo trigo é visível. Às vezes o verdadeiro está escondido, no último banco, em silêncio. Mas Deus vê. Há uma presença que pesa mais do que a ausência. O corpo está ali, a voz entoa louvores, a Bíblia repousa no colo, mas a alma está longe, desconectada, distraída, ausente. Esses são os crentes de banco. Não os que apenas ocupam um lugar físico na igreja, mas os que se acomodaram espiritualmente. Estão no corpo, mas não pertencem ao corpo. São parte da paisagem, mas não do mover. Há uma diferença entre presença e entrega, entre participação e transformação. E essa diferença é invisível a olhos humanos, mas escancarada diante de Deus. É possível levantar as mãos e nunca se render, orar de olhos fechados e manter o coração trancado, participar da ceia e nunca ter experimentado o amargor do arrependimento. O ritual, por si só, não santifica. Ele apenas revela o que está por dentro. E o que temos visto é uma geração que domina o exterior, mas não suporta olhar para dentro. A religiosidade aprende os códigos, os costumes, os versículos certos. A conversão, por outro lado, rasga a alma, expõe a escuridão, leva ao confronto com o próprio ego. Spurgeon dizia: a verdadeira conversão não é uma mudança de vestimenta, mas de coração. E o que temos hoje são muitos bem vestidos de fé, mas nus de transformação. Não é o número de cultos nem a quantidade de ministérios que moldam uma alma. É o quanto a palavra te confronta quando ninguém está vendo. É o quanto você sangra em silêncio diante da verdade, e não o quanto você se emociona em público. O evangelho não foi feito para massagear o ego, mas para crucificá-lo. E onde não há cruz, não há conversão. Há quem escute todas as semanas, conhece todos os textos, corrige os erros dos outros, mas nunca se deixa cortar. A espada que deveria dividir alma e espírito bate em um escudo invisível: o orgulho. Essas pessoas tornam-se especialistas em ouvir, mas incapazes de obedecer. Suas vidas tornam-se como sepulcros caiados.
belas por fora, mas mortas por dentro. Nada é mais perigoso do que uma aparência de fé sem o perfume da presença. Quando o semblante comunica reverência, mas o interior ecoa vazio. Quando os olhos se fecham em oração, mas os ouvidos não escutam mais a voz do céu. Esse tipo de crente torna-se pedra de tropeço para os sedentos, porque seu testemunho é confuso, sua presença não ilumina, sua fé não carrega presença, apenas aparência. E o mais trágico é que nem sempre eles sabem disso. Foram treinados para parecerem crentes, mas nunca ensinados a morrer para viver. Nem todo ataque espiritual começa com afronta. Alguns começam com educação, com elogios, com aparente piedade. O perigo maior não está na hostilidade visível, mas na sutileza encantadora. É mais fácil discernir um inimigo que grita do que um que ora com você. Desde o Éden, a estratégia não mudou. A serpente não apareceu como fera, mas como conselheira. Seu tom não foi ameaçador, mas sedutor. E o conteúdo? Um versículo distorcido, uma verdade incompleta, uma promessa vazia de consequência. Hoje ele ainda entra assim, em mensagens que não exigem arrependimento, em conselhos que minimizam o pecado, em amizades que parecem espirituais, mas roubam a fome de Deus aos poucos. É o mesmo veneno, servido num cálice de gentileza. A traição mais profunda não veio de um fariseu, mas de um amigo. Não veio com espada, mas com um beijo. Não foi feita por um estranho, mas por alguém do círculo íntimo. Judas andou com Cristo, ouviu a verdade viva, sentou à mesa do reino, e ainda assim o vendeu por moedas. Isso não é um relato apenas histórico, é um alerta eterno. A proximidade física com o sagrado não garante aliança espiritual com o céu. Judas estava perto, mas seu coração já tinha se vendido. A dor que vem de fora fortalece. A perseguição externa refina, mas a falsidade interna contamina. Ela enfraquece a confiança, gera confusão, seca a fé aos poucos. Como um veneno lento, ela age nos bastidores da alma. Quando um cristão é ferido por alguém do mundo, ele corre para Deus. Mas quando é ferido por um irmão, muitas vezes ele se afasta do próprio Deus, por não saber separar o que é dele e o que foi feito em seu nome. Paulo escreve sobre o corpo de Cristo. Um organismo vivo, espiritual, conectado. Quando uma parte sofre, todas sofrem. Mas e quando uma parte fere as outras de forma contínua? E quando há células contaminadas que se disfarçam de saudáveis? É isso que Jesus chamou de feridas no corpo. Aquelas que não vêm de fora, mas nascem na convivência com quem não teme mais, com quem já perdeu a consciência, mas ainda mantém a posição. O número de cadeiras ocupadas não diz nada sobre a presença de Deus. Há lugares lotados e secos, altar iluminado e sem unção, vozes afinadas e corações em silêncio. Enquanto isso, há guerras acontecendo entre os bancos, almas oprimidas sentadas ao lado de vozes influentes, dores profundas encobertas por aplausos, aparência de vida, com cheiro de morte por dentro. E é nesse cenário que se torna urgente discernir, não para julgar, mas para não ser contaminado, porque há inimigos que não vêm de fora, eles vêm com Bíblia na mão, e olhos sem temor. Há um tipo de evangelho que conforta, mas não transforma, que abraça, mas não molda. Ele soa doce, acolhedor, inclusivo, mas por trás de sua suavidade, esconde um abismo. O evangelho que não exige mudança não é evangelho. É alívio passageiro para corações que não querem morrer para viver. A graça verdadeira redime, mas também fere o ego. Ela não apenas acolhe, ela purifica. E onde há purificação, há fogo. Mas o evangelho diluído que se espalha hoje oferece graça sem custo. Um Deus que abraça sem confrontar. Um Cristo que salva sem exigir rendição. Spurgeon dizia: a graça que não transforma não é graça. É permissão para continuar onde o pecado começou. A cruz não é apenas um símbolo, ela é o ponto de partida de toda conversão real. Sim, Deus aceita o pecador, mas Ele jamais abençoa o pecado. Ele nos encontra sujos, mas não nos deixa como chegamos. O amor de Deus nos acolhe, mas a santidade de Deus nos limpa. É impossível caminhar com Cristo e permanecer o mesmo. A frase "Deus me aceita como sou" tornou-se escudo para resistir à transformação. Mas o verdadeiro amor divino não afaga a rebeldia. Ele a cura. Ele confronta.
ele restaura. E sim, isso dói. No começo, a consciência acusa, a alma se constrange. Mas com o tempo, quando o evangelho pregado não confronta, o coração se acostuma. O arrependimento dá lugar à racionalização. A santidade cede ao argumento. E a alma se torna imune à verdade. São homens e mulheres que conhecem a doutrina, mas perderam o temor. Ainda citam versículos, mas já não ouvem a voz do Espírito. Estão no templo, mas longe do altar. Um evangelho que só emociona, não sustenta. Ele enche cultos, mas esvazia consciências. Ele produz seguidores, mas não discípulos. Porque onde não há confronto, não há cruz. E onde não há cruz, não há Cristo. A fé que não passa pelo arrependimento é como uma semente que nunca morre, jamais germina. O grão precisa cair, romper, desaparecer, para então gerar vida. Assim também é com a alma diante do verdadeiro evangelho. Talvez o maior inimigo da vida espiritual não seja o pecado evidente, mas a ilusão da santidade. A certeza de que se está bem, quando na verdade o céu já não responde. A confiança no que se sente, e não no que a palavra revela. O auto-engano é sutil. Ele se disfarça de zelo. Ele se acomoda em cargos, ministérios, atividades. Mas por dentro há uma alma que não ora mais como antes, que não chora mais como antes, que não ouve mais como antes. Esse é o tipo de fé que Spurgeon temia. Uma fé confortável demais para ser santa, popular demais para ser verdadeira. Uma fé que se tornou um escudo contra Deus, em vez de um caminho até Ele. Nem toda fé é visível, mas há fés que se tornam espetáculo. A espiritualidade, quando transformada em performance, perde sua essência. E quando a aparência ganha o palco, a presença de Deus silencia nos bastidores. Vivemos dias em que se aprendeu a representar bem, palavras certas, posturas piedosas, gestos ensaiados, mas por trás de tudo, uma alma sem quebrantamento, uma fé que aprendeu a se maquiar. Oração não é discurso, não é ensaio para impressionar os céus, mas muitos transformaram o momento mais íntimo da alma em uma vitrine. São orações bonitas, mas vazias, frases bem construídas, mas sem lágrimas, sons que sobem, mas não tocam o coração de Deus. Jesus mesmo alertou: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. O problema não é ser visto, o problema é viver para isso. Nem todo ministério é vocação. Às vezes, é vaidade disfarçada de serviço. O altar, que deveria ser lugar de morte do ego, virou palco de autopromoção. Homens exaltados, Deus oculto, vozes altas, corações ocos. Spurgeon dizia que o púlpito deve ser alimentado por joelhos dobrados. Mas muitos hoje sobem com os pés firmes no orgulho e os joelhos secos de oração. Ministram com técnica, mas sem unção. E o povo sente. O céu também. Jesus não disse: pelos dons os conhecereis. Ele disse: pelos frutos. Fruto não é dom, fruto não é carisma, fruto é transformação silenciosa. É o tipo de fé que gera perdão, mansidão, domínio próprio. Mas há muitos hoje cheios de dons e vazios de fruto. Crescem em visibilidade, mas não em misericórdia. Impressionam multidões, mas não suportariam um deserto. A maturidade se mede pelo quanto a alma suporta o anonimato, pelo quanto ela continua firme mesmo sem palco, sem aplauso, sem reconhecimento. É fácil parecer maduro quando tudo vai bem. Difícil é manter a fé quando ninguém vê. A vaidade religiosa, por outro lado, precisa ser vista, precisa ser notada, precisa ser aplaudida. Mas o que nasce da vaidade morre com o silêncio. E o que nasce da presença sobrevive mesmo sem plateia. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro, publicano. O fariseu orou consigo mesmo, contou suas boas obras, se comparou aos outros. O publicano apenas dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus encerra dizendo: este desceu justificado, e não aquele. Porque Deus não se impressiona com aparência. Ele busca o coração quebrado, a alma sincera, o silêncio contrito. Fé verdadeira não precisa de palco, precisa de altar. E o altar que Deus procura é o coração que sangra em secreto. Nem todos que estão no fim da fila são humildes.
Nem todos que se calam foram chamados para o silêncio. Nem todo último é trigo escondido. Há quem use o último lugar como fuga, e não como renúncia. Há quem se esconda entre os últimos não por obediência, mas por omissão. Quando a fé exige profundidade, há os que preferem a superfície. Quando o Espírito chama para crescer, há quem se acomode. Não por fraqueza, mas por covardia espiritual. A mediocridade se torna confortável. E logo aquele que poderia incendiar ambientes aprende a se calar para não ser visto. A alma se protege, mas também se apaga, e o talento enterrado começa a cheirar como desobediência. Nem todo silêncio é sinal de sabedoria. Às vezes, é medo de responsabilidade. Nem todo "não sou digno" vem de um coração quebrantado. Muitas vezes, é desculpa para não carregar peso, para não se expor, para não ser cobrado. Mas há um momento em que Deus deixa de aceitar essa máscara, porque a humildade verdadeira se dispõe, e a omissão paralisa o chamado. A presença física no ambiente sagrado pode ser um alívio momentâneo, mas sem vida interior, sem santidade, sem transformação, ela se torna apenas uma fuga. O templo não salva, o altar não purifica por si só. É a entrega, é a habitação. Deus não busca frequentadores, Ele busca moradas, homens e mulheres que sejam casa para a sua presença. Gente que carrega a cruz mesmo quando não há culto, que ora mesmo quando não há microfone, que serve mesmo quando ninguém agradece. A parábola de Jesus sobre o joio e o trigo nos mostra que por um tempo eles crescem juntos, mas chega o dia da separação, e o trigo, quando amadurece, se inclina. O joio permanece erguido, vazio de grão. O trigo carrega peso. O joio busca destaque, mas o trigo também não foge. Ele não se esconde eternamente. Ele aparece quando está pronto para alimentar, para sustentar, para morrer se for preciso. Jesus não negou a presença do joio. Ele afirmou que estaria ali, no meio, junto, parecido. Mas a colheita revelaria, o fogo discerniria, a separação viria, e talvez o maior risco não seja ser joio, mas se acomodar entre eles, viver em silêncio, evitar se misturar, mas também não frutificar, ser invisível por escolha, estéril por medo. O reino não precisa de perfeitos, mas requer verdadeiros. Os últimos serão os primeiros. Sim, mas os últimos que suportaram o deserto, que guardaram a fé sem plateia, que permaneceram fiéis, mesmo cansados. Não os que se esconderam da responsabilidade, chamando isso de humildade. Às vezes, a maior ferida não vem de fora, vem de dentro. Vem de quem dividiu o pão, de quem te chamou de irmão, de quem segurou tua mão no culto, mas nunca te levou à cruz. Jesus sabia disso. Ele viveu isso. Foi traído não por um inimigo distante, mas por alguém que caminhou ao seu lado, que tocou o céu com os lábios, mas carregava trevas no coração. Hoje, o cenário não mudou. A igreja continua sendo lugar de cura, mas também, muitas vezes, o lugar onde a alma se machuca em silêncio. Nem sempre por ódio, às vezes por negligência, por religiosidade, por aparências que escondem vazios. Talvez você esteja entre os que se feriram. Talvez sua fé tenha sido enfraquecida não por tentações externas, mas por exemplos internos. Pessoas que usaram o nome de Deus, mas nunca se dobraram diante dele. Mas saiba, isso não define Deus. O joio não anula o trigo. O hipócrita não silencia o verdadeiro. E a dor que você sente pode ser exatamente o lugar onde Deus vai te reencontrar. A comunhão sem conversão gera confusão. O louvor sem cruz gera vazio. A fé sem presença não sustenta no deserto. Ainda há tempo. Ainda há trigo no meio da plantação. Ainda há verdade no meio do engano. E Deus continua vendo. Não o que está à vista, mas o que sangra em segredo. Porque os últimos serão os primeiros. E talvez você, que se sentiu esquecido, invisível, desacreditado, seja exatamente quem Deus está preparando no silêncio. Mas o tempo está encurtando. Não é mais hora de se esconder, é hora de ser. Mesmo sem plateia, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, Deus vê.